Durante o governo Bolsonaro, o Estado brasileiro se recusou a reconhecer os crimes da ditadura militar e a reconhecer que esses crimes tiveram suas vítimas. Só que agora isso vai mudando. Isso vai mudando. O deputado Ivan Valente, que está aqui ao meu lado, é uma demonstração muito prática disso. Eu quero só trazer algumas manchetes para a gente repassar esse tema assim, em ordem cronológica, e daí eu quero ouvir o deputado sobre o presente. Eu vou começar por 28 de abril de 2022. A manchete aí do Correio Brasilense diz que o deputado Ivan Valente foi ironizado pelo Bolsonaro. Na verdade, foi uma piada assim meio grosseira, porque está lidando com temas pesadíssimos de tortura, de violência, de desrespeito a direitos humanos, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Mas o Bolsonaro estava tirando um sarro lá porque a comissão de anistia tinha negado a anistia aí para o Ivan Valente, né? Salta um pouquinho no tempo para março de 23 agora, né? Ivan Valente recebe anistia e pedido de desculpas do Estado por perseguição na ditadura. Opa, então a coisa mudou. Quer dizer que quem vai rir por último é o deputado que está aqui com a gente? Será que é isso? Para completar, falta só explicar, que também ninguém é obrigado a saber, né, deputado, o que é a comissão de anistia, né? Então, isso está dentro do governo federal, quer dizer, é do executivo, está hoje ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, né? Foi instaurado em 2002 e tem como, olha lá o que eu marquei, finalidade específica, analisar requerimento de anistia que tenha comprovação inequívoca dos fatos relativos a, agora que é importante, ó, perseguição sofrida de caráter exclusivamente política, o que é o caso aí do deputado Ivan Valente. Ô, deputado, eu sinto que as pessoas da sua geração, que têm o histórico que nem o seu e biografia que nem as suas, né, sofrem uma dupla injustiça. Primeiro, por ter vivido o que viveu lá atrás, naquela segunda metade do século XX. Não deve ter sido fácil, me solidarizo com o senhor. Depois, por ser chamado de guerrilheiro por miliciano. Não é isso? É uma dupla injustiça, né? É o caso do senhor, é o caso da presidenta Dilma, e é o caso de tantos outros, né? Como é que é esse papel? Assim? Como é que o senhor olha para esse passado desse presente, em que o Estado te pede desculpas? Bem, Álvaro, esse é um processo realmente longo, né? Porque na minha trajetória política, eu sou militante político desde 1966, na Escola de Engenharia Mauá, eu fui secretário-geral do Centro Acadêmico Cassado, militei em organizações da resistência política, na ditadura militar, no Partido Operário Comunista, e mais tarde fundei o Movimento pela Emancipação do Proletariado em 1976, depois ajudei a fundar o PT e também o PSOL em 2005. Então, antes de mais nada, eu sou um militante político, mas na época eu era um estudante, né? Eu comecei como estudante, participei ativamente das lutas estudantis de 68, né? Em 69 veio o fechamento com o ato institucional número 5. Né? Então, a questão que eu queria primeiro colocar a vocês é o seguinte: para todos que militavam contra o regime militar, contra a ditadura, pela liberdade, surgiu uma dúvida, que era como continuar a luta de massa, organizando o povo, ou se a resistência deveria ser armada. Né? Naquele momento eu fiz uma opção tática de continuar organizando o povo brasileiro. Então eu entrei na clandestinidade em 1972, janeiro de 72. Só para entender, eu fechei o meu curso de engenharia, fechei o meu curso de matemática também e dava 40 horas de matemática por semana numa escola pública aqui na cidade de São Paulo, né? E eu passo, então, com essa atividade toda que eu tenho, 5 anos e meio na clandestinidade, até ser preso em julho de 1977. Né? E aí, então, a gente conheceu o que passaram os presos políticos no Brasil, pelo aparato de tortura, ou seja, pelos centros de repressão, pelos porões, no DOI-CODE do Rio de Janeiro, né? E depois no DPPS, que era o DOPS do Rio de Janeiro. Né? Sim, eu passei 10 dias incomunicável sob tortura no DOI-CODE
que era o mais sofisticado do Brasil, no Rio de Janeiro. Depois posso dar os detalhes, não da tortura, mas do sistema, né, como política de Estado, né? E depois nós fomos para o DPPS, depois de 2 greves de fome, fomos libertados na preventiva. E mais tarde, o processo correu adiando, e foi em julho, em dezembro de 78, veja, quase 79, nós fomos ainda condenados a 3 anos de prisão por organizar partido político ilegalmente pela Lei de Segurança Nacional. Por que eu dei esse histórico, Álvaro? Pelo seguinte, no dia 28 de abril, que você citou, do ano passado, o Tribunal de Exceção, que se tornou a Comissão de Anistia do governo Bolsonaro, simplesmente falou que eu nunca fui preso. Eu fui preso 2 vezes, uma no DOI-CODE do Rio de Janeiro e outra depois de ter sido condenado a 3 anos de prisão. Eles tiveram a pachorra. Quem formava essa comissão? Um general Rocha Paiva, que faz o prefácio do livro do Brilhante Ustra, ou seja, de um torturador, o maior assassino que já passou pelos porões da ditadura. Então, só para você ter uma ideia, o Bolsonaro, nesse dia, ele pensou, na verdade, o meu processo e o processo da ex-presidente Dilma foram pensados para serem julgados no mesmo dia, para ter visibilidade pública, para eles indeferirem os 2 processos e no dia seguinte ele fazer uma live. Gravar um videozinho lá que ia bombar lá, em que ele tira um sarro lá do Ivan Valente. Entendi. E da presidente Dilma também. Veja, dizendo que a gente estava atrás de dinheiro. Veja você. Eu que entrei no processo de anistia só em 2015. Eu militei a vida toda, podia ter entrado em 2002, entendeu? Foi entrar porque quando surgiu a ideia do reconhecimento do Estado. Essa que é a questão. Então, nesse momento, a Comissão de Anistia, que retoma os trabalhos da antiga Comissão de Anistia, do governo Fernando Henrique Lula depois, estabelece um novo parâmetro, que é as desculpas do Estado, é o perdão que eles pedem a todos os perseguidos políticos, pessoalmente pela presidente da Comissão de Anistia, reconhecendo e anistiando, porque eles falam que eu fui anistiado em 79, saindo com 800 presos da cadeia e etc. Não, eu não fui anistiado ali. Anistiado, sim, porque eles anistiaram os torturadores também, Álvaro. Essa é a principal questão. Como eu fui esse tempo todo, talvez um dos parlamentares que mais defendeu lá no Congresso, trabalhou, votou, né, pela punição aos torturadores. Isso é a coisa mais importante. Por quê? Não por vingança ou por vindita, mas por memória, justiça e verdade, para que não aconteça mais, pela democracia brasileira, como aconteceu lá na Argentina, com o Stracera, nesse fabuloso filme, 1985, né, que é reportado ao Ricardo Darín. O que aconteceu? Videla, Macera, Galtieri, foram todos grandes generais que comandaram a tortura e os regimes pararam na cadeia com prisão perpétua. Aqui, os nossos generais continuaram conspirando até o dia 8 de janeiro. Aqui. Pois é, deixa eu pegar uma carona aí. Deputado Ivan, o senhor passou o que passou na mão dos militares brasileiros. A ditadura era militar, não tem jeito, são os militares, é a mesma instituição. Aí, passam-se anos, passam-se décadas, o Ivan amadurece, a gente chega em 2022, e os donos da comissão, que vão decidir se o Estado vai pedir desculpas ou não, são basicamente os mesmos, ou sucessores. Sim. Daqueles que, desculpa usar essas palavras, torturaram o senhor. Sim. E aí eu fico pensando assim, qual é a visão que esse homem tem sobre esse acontecimento? Porque deve ser um sentimento de revolta que eu, sinceramente, como ser humano, não conseguiria domar dentro de mim.
E aí eu vejo vocês, políticos, tomando cuidado com esse sentimento de vingança, que as pessoas sempre percebem como negativo, não é para menos, né? E eu não conseguiria. Eu vejo o Lula falando assim: teve um dia lá que eu falei, queria fuder o Moro. Mas, deputado Ivan, eu ia falar isso todas as horas da manhã, da tarde e da noite, se aquilo tivesse acontecido comigo. Se o que aconteceu com o senhor tivesse acontecido comigo, eu estava socando a parede ao longo de todas essas décadas, desde 70 ela vai pedrada. Então, assim, da onde vem isso em vocês, que passaram por essas situações extremas e conseguem, no mínimo, aparentar uma tranquilidade, assim, que me surpreende, sabe? Uma frieza, talvez? Álvaro, na verdade, é o seguinte: a tortura é uma desumanização do ser humano. E não é só porque ele agride, violenta, covardemente outro corpo humano, né? Porque às vezes ele sente até prazer nisso, entende? Então, é algo assim, essas figuras execráveis, perversas, né, fazem parte do sistema. Então, quando você é torturado, é preso injustamente, etc., logicamente você sempre vai carregar isso com você. Agora, tem pessoas que ficam marcadas pela tortura, que eu digo, indelevelmente, inclusive com saúde mental e às vezes física também. Entende? Estresse pós-traumático, no mínimo. Exatamente, entende? E as pessoas que têm, digamos, conseguem com a compreensão política, porque eu quero mudar esse sistema. O senhor encontra a sua paz na compreensão política de que quem fez aquilo com o senhor é todo um sistema de opressão e não um ser humano. Entendi. É isso? Exatamente. Vou dizer, isso faz parte do sistema. Então, eles fazem parte do aparato, do sistema repressor, que pode ir e voltar. O que eu digo, Álvaro? É o seguinte: quando nós militávamos na década de 70, na clandestinidade e tal, a gente tinha uma expectativa que haveria um dia uma abertura política e nós poderíamos viver numa democracia plena e etc., ou chegar ao socialismo. Então, talvez um dos erros ou imaturidade da esquerda é achar que a história é linear. A história não é linear. O bolsonarismo voltou e ele representa um retrocesso civilizatório. Felizmente, nós conseguimos dar um corte nessa questão no meio do caminho, porque se o Bolsonaro ganhasse, nós íamos ter uma aceleração da opressão e de colocar o Estado a serviço da violência e da maior exploração, inclusive. Então, a racionalidade que nós temos é o seguinte: eu quero construir outra sociedade, entende? Igualitária, justa, solidária. Eu milito num partido político, eu sou um organizador político da sociedade e agora eu sou um representante institucional de uma parcela da população com mandato parlamentar. Então, eu tenho uma certa racionalidade natural. Agora, tem pessoas que são mais atingidas pela tortura, outras menos, etc. Agora, o sistema é para desestruturar. Então, a tortura é uma política de Estado na ditadura militar. Todos os presos eram torturados para arrancar informações ou para degradar, né? Tanto é assim que ela não sai do noticiário. Veja você, nós passamos esses anos todos, Álvaro. Essa semana da anistia mesmo, que nós tivemos lá na comissão de anistia, 2 casos reviveram e vieram à tona. O caso do Stuart Angel, né? E o caso da Inês Etienne Romeu, na Casa da Morte, lá de Petrópolis. E ele assassinado pela aeronáutica lá no Galeão. Por quê? Por que esses casos voltam? Porque o próprio torturador tinha escrito à mão, entende? O que tinha sido o processo dele. Então, essas questões vão voltar, né? Entende? E, ao mesmo tempo, eu acho o seguinte: quando nós criamos essa comissão de anistia e nós condenamos a tortura como crime inafiançável, imprescritível, nós estamos fazendo um trabalho de civilizatório, de humanização. Não quer dizer que o Bolsonaro o bolsonarismo está enterrado, ao contrário, entende? Ele continua muito forte. É só a gente pensar
como é que essa excrescência política, chamada Jair Bolsonaro, depois de ter dito o que ele disse no dia do impeachment da presidente Dilma Rousseff, louvando o brilhante Ustra, foi eleito presidente do Brasil. Então, isso é muito grave e nós temos que ter clareza disso. Daí a importância desse tema retomar e colocá-lo sempre na defensiva. O fascismo precisa ser colocado na defensiva ou ser empurrado para o esgoto de onde ele nunca deveria ter saído.